Olá, boa tarde. Transformar uma multa leve ou média em advertência se o motorista não tiver tido nenhuma infração nos 12 meses anteriores. A ideia foi apresentada por meio de um projeto de lei no Senado e está na Comissão de Constituição e Justiça. Difícil encontrar quem não reclame das multas aplicadas pelos Detrans. Tem muito pardal desnecessário, então assim, é um gasto, para instalar esses pardais, esses semáforos. Eu acredito que é desnecessário muitas multas que são aplicadas. Esse ano eu fui multado 2 vezes, foi uma por velocidade, que foi justa, mas a outra foi porque eu cocei a cabeça enquanto eu estava dirigindo. Eu tirei uma das mãos do volante durante 2 segundos e o cara me multou, chegou em casa a multa e eu tive que pagar. Eu acho que isso não resolve nada, tá? Pelo contrário, deixa o pessoal revoltado, gera um desconforto muito grande. O valor das multas e o número de pontos registrados na carteira de motorista depende do tipo de infração. São 4 tipos de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. Parar o carro em calçada ou faixa de pedestres, por exemplo, é considerado uma infração leve e o motorista acumula 3 pontos na carteira. Já transitar em velocidade 20% superior à máxima permitida é uma falta média e 4 pontos. Não usar cinto de segurança ou ultrapassar pelo acostamento são exemplos de infrações graves, 5 pontos. E avançar o sinal vermelho ou dirigir sem ter carteira de motorista significam multas do tipo gravíssimas e registro de 7 pontos. O motorista que alcança 20 pontos na carteira em 12 meses tem habilitação suspensa por, no mínimo, 6 meses. Hoje, se o motorista recebe multa por uma infração leve ou média, o Código de Trânsito permite que ele possa recorrer para que a multa seja transformada em advertência, desde que ele não tenha sido multado nenhuma outra vez nos 12 meses anteriores. Um projeto que começou a ser discutido no Senado prevê que essa possibilidade vire obrigatoriedade. Esta advogada especializada em trânsito diz que hoje dificilmente alguém consegue transformar multa em advertência. E o projeto vai garantir esse direito ao motorista. É um direito que o condutor tem, que o cidadão tem e que muitas vezes ele não faz porque ele não tem conhecimento daquele direito ou ele não sabe como fazer. E o projeto de lei sendo aprovado, ele é benéfico para todos os condutores, ele é mais prático, ele é eficiente, ele inclusive deixa de encher a autarquia de trânsito de requerimentos, de solicitações. Já este consultor do Senado concorda que a proposta é válida no caso da fiscalização eletrônica de velocidade, mas discorda da transformação em advertência de outros tipos de infrações, mesmo consideradas leves e médias. Eu acho que já é um pouco complicado você transformar automaticamente em advertência, por exemplo, estacionamento proibido ou transitar fora do horário regulamentado, porque aí você cria um incentivo para a pessoa, da primeira vez, ter certeza que não vai ser punida. Para o autor da proposta, senador Wilder Moraes, a intenção é principalmente colocar um freio no que ele considera uma indústria de multas. Nosso projeto, o que ele faz? Ele facilita a vida do motorista, porque na verdade ele não precisa ir ao Detran, pegar fila, fazer nada disso, é um processo já eletrônico. Então, se ele tiver uma multa nesse período, que ele tem 12 meses sem acontecer nenhuma multa, isso já é automático, vem ao Detran uma notificação dele simplesmente com advertência e não gerando uma multa e saqueando mais uma vez o povo brasileiro. Hora de falar sobre economia com a jornalista Antônia Márcia Vale. E hoje vamos conversar sobre algo que está preocupando muita gente: as incertezas quanto ao futuro da economia brasileira. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, André. A gente passou um pouco aí a erupção do vulcão, paralisação dos motoristas. Agora a gente entra na fase de analisar as consequências e contabilizar os danos. Ao mesmo tempo, lidamos com outras questões permanentes da economia do país, como as taxas de juros e a
variação do dólar. O balanço inicial da paralisação dos motoristas é sombrio. No que diz respeito às consequências e danos, temos previsão de queda do Produto Interno Bruto, causada pela queda do nível de produção de praticamente todos os setores da economia, queda da arrecadação dos impostos, porque esses impostos são cobrados sobre a produção e o consumo, aumento do déficit público por causa da queda da arrecadação de impostos e a queda dos investimentos por causa da falta de confiança no futuro econômico e político do país, André. Agora, Antônia, no que diz respeito à alta do dólar, né, que disparou na semana passada. Disparou mesmo e o Banco Central entrou vendendo dólar no mercado de câmbio, exatamente para evitar uma flutuação muito grande da moeda norte-americana. Na sexta-feira, o banco se comprometeu a vender esta semana contratos equivalentes a 25 bilhões de dólares no mercado futuro. A gente fala assim meio no geral, né? Hoje pela manhã foram ofertados 2 bilhões e 500 milhões de dólares nesses novos contratos. Agora, como é que acontecem essas vendas, Antônia? Como é uma venda que a gente diz no mercado futuro, essa é uma forma de dizer, porque esse é um contrato, essas vendas são feitas via contratos denominados tecnicamente de swaps. São contratos entre o Banco Central e empresas ou bancos ou investidores. Eles funcionam como uma aposta entre o Banco Central e esses aplicadores do mercado financeiro. O Banco Central se compromete a pagar a quem aceitar esse contrato o equivalente à avaliação do dólar em relação ao real no dia do acerto. E o comprador, por sua vez, se compromete a pagar ao Banco Central a variação da taxa Selic. Assim, se a variação da taxa Selic for maior do que a variação do dólar, o Banco Central ganha. E se a variação do dólar for maior do que a taxa Selic, o aplicador é quem ganha. Agora, como o Banco Central espera que esse mecanismo de swap impeça a alta do dólar? É que quando o Banco Central joga esse tipo de contrato, ele está dizendo para o mercado que ele tem condição de bancar. Porque o mercado financeiro, ele funciona um pouco como um cassino, vive de apostas. E, às vezes, esses grandes aplicadores fazem umas investidas pesadas contra o país, conhecidas como ataques especulativos. Na prática, o Banco Central está dizendo não vem não, que eu tenho dinheiro em caixa para manter a cotação do dólar em valores razoáveis. E hoje tem mesmo. As reservas cambiais brasileiras superam os 380 bilhões de dólares. Mas nós temos ainda, André, 2 outros fatores que têm a ver um pouco e que influenciam na economia. É o aumento da taxa de juros do governo norte-americano, ou seja, os juros internos nos Estados Unidos, que atrai os aplicadores que querem maiores garantias de ganho, e aqui internamente a incerteza com relação ao futuro do governo brasileiro. Porque a gente ainda tem um quadro de participantes muito indefinido. Além disso, os que já estão colocados como participantes não definiram ainda suas posições com relação à economia do país, André. Ou seja, o fator eleição, né? O fator eleição também conta. É isso aí, Antônia. Muito obrigado pelas suas explicações. Obrigada, boa tarde. Quantas barragens há no Brasil? Quantas são fiscalizadas? Algumas delas podem se tornar uma nova tragédia ambiental, como a barragem de Mariana? Perguntas que os senadores da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo querem responder. Quando se fala de barragens, impossível não lembrar do maior desastre socioambiental da história do país, a tragédia de Mariana. O rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, despejou mais de 52 milhões de litros de lama tóxica e rejeitos, que chegaram a 600 quilômetros de distância. 19 pessoas perderam suas vidas na tragédia, que destruiu vilarejos e deixou milhares de desalojados. Um desastre que acabou engolindo uma cidade inteira. E a mineradora que atuava lá, até hoje, não respondeu à expectativa que foi criada em matéria de indenização e recuperação do meio ambiente. Mas os problemas com barragens no Brasil não são recentes. Piauí, há 10 anos, em 2008, tivemos o arrombamento da barragem de Algodões, uma barragem de 52 milhões de metros cúbicos de água. Tivemos danos materiais e humanos, com
morreram 9 pessoas. Ainda hoje existem problemas com relação a isso. A situação das barragens brasileiras é realmente preocupante. Segundo a Agência Nacional de Águas, pelo menos 45% das 23 mil barragens funcionam sem autorização oficial. A fiscalização é falha. Pouco mais de 4 mil foram avaliadas e destas, mais de 1.000 foram classificadas como barragens de alto risco. Pensando nisso, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo elegeu a Política Nacional de Segurança de Barragens como tema para a avaliação anual de 2018. O objetivo dos senadores é avaliar se elas estão sendo acompanhadas e se há verba para manutenções que impeçam rompimentos. Tem açudes construídos há mais de 100 anos, há 80 anos, 70, 60, 50, enfim, barragens são construídas e não são mantidas, quer dizer, não há um trabalho de manutenção e monitoramento dessas barragens. Então, o risco de arrombamento é grande. É uma catástrofe quando uma barragem rompe, porque aquela água toda vai levando tudo que vem pela frente. Então, no entanto, elas são necessárias para poder acumular água para manter as pessoas no período de seca. Então, é preciso que elas sejam melhor acompanhadas, monitoradas, que é para evitar, inclusive fica bem mais barato evitar do que deixar acontecer e reconstruir uma barragem. A repórter Ixchel trabalhou sob a supervisão da equipe de jornalistas da TV Senado. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.